E aí, pessoal, Grêmio e Corinthians, o retrato do que o Grêmio produziu até agora nessa temporada, o retrato de um time que tem muitas dificuldades, foi isso que a gente viu na Arena. Mas Renato falou, e o que podemos dizer sobre a sua permanência ou não? Os bastidores estão fervilhando por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, o estádio recebeu 43 mil gremistas para aplaudir Jeromel, é verdade, que estava na sua despedida, mas para também ver um jogo onde o Grêmio precisava garantir vaga na Copa Sul-Americana, pois o Grêmio tomou uma roda do Corinthians. Corinthians que havia enfrentado o Grêmio no dia 7 de agosto pela Copa do Brasil, lá ainda no Couto Pereira, e que naquele momento era um time inferior ao Grêmio, era um time que tinha o início do trabalho do Ramon Dias e era inferior ao Grêmio, pois esse Corinthians hoje é um time constituído, organizado, com novas peças, e veio aqui para jogar e deu um vareio no Grêmio. Constrangedor, gente, constrangedor. Fez 3-0, poderia ter feito outros gols, deixou o estádio como se tivesse participado de um treinamento. O torcedor vaiou um pouco, um time do Grêmio que começou com Diego Costa, porque a informação é que Diego Costa queria jogar. Essa era a informação. E aí as coisas foram acontecendo, uma atrás da outra. Um time sem meio campo, um time que foi dominado, um time que não tinha nada a apresentar. O Grêmio deixava, naquele momento, uma sensação de que tudo tinha terminado aqui. De que esse trabalho, que é risível, deveria sim ser encerrado. O técnico Renato, então, foi para a entrevista coletiva que ainda está acontecendo. E a primeira frase foi: amanhã eu vou me reunir com o presidente, que eu tenho uma relação muito boa há mais de 20 anos. Elogiou os vice-presidentes e disse que amanhã ele vai decidir, vai conversar e depois ele sai de férias. Terça-feira ele sai de férias. O Grêmio, eu não sei se vai continuar ou não com o Renato. A gente vai, obviamente, tratar muito disso a partir de agora. Mas o Grêmio não pode entrar em férias. Essa, para mim, é a principal notícia de hoje. Se o Renato vai entrar em férias, o Renato está fora do Grêmio, porque este Grêmio não pode entrar em férias. Esse Grêmio não tem zagueiros, esse Grêmio não tem lateral esquerdo, esse Grêmio não tem meio campo organizado, este Grêmio não tem peças que determinem alguma confiança no processo do time. Esse Grêmio não está bem fisicamente. Esse Grêmio piorou os jogadores que foram contratados. Este Grêmio não tem o direito de falar em férias. Este Grêmio precisa aprender a entender as suas dificuldades, os seus defeitos. Este Grêmio precisa saber perder. Este Grêmio, montado em cima de uma arrogância absurda, precisa ter humildade. Este Grêmio tem que mandar muitos jogadores embora. Este Grêmio tem que contratar muita gente. Este Grêmio precisa trabalhar. Este Grêmio precisa fazer uma avaliação de todos esses processos aqui. O Grêmio comemorou no seu Twitter a vaga na Sul-Americana. O Grêmio precisa tirar do estagiário a responsabilidade. O Grêmio precisa voltar a se comunicar com o seu torcedor de maneira contundente e de maneira correta. O que está acontecendo aqui é resultado de péssimo trabalho. Quando eu falo em contratar zagueiros, é porque não planejaram. Quando eu falo em contratar lateral esquerdo, é porque abriram mão de lateral esquerdo para ter Reinaldo e para ter Mike. Quando a gente fala em falta de condição física,
A gente olha pro Monsalve e vê o Monsalve fora de forma. A gente olha para jogadores que deveriam estar voando e eles não estão. A gente olha pro Aravena e o Aravena está machucado, com lesão muscular. Estes processos do Grêmio precisam urgentemente serem resolvidos. O Grêmio não tem mais o direito de ficar acreditando no empirismo e na estrela do Renato. Se ele vai permanecer ou não, e eu acredito até que não, isso precisa ser feito ontem. Isso não pode mais ser adiado. Por isso que a expressão férias, ela precisa passar muito longe daqui. Muito longe daqui. Não podemos falar e discutir férias nesse momento. Nós temos é que fazer o trabalho acontecer. Nós temos que arregaçar as mangas, ter humildade para seguir forte. O Grêmio não merece o que aconteceu aqui. O Jeromel mostrou uma série de taças ali, depois na homenagem que se fez a ele. E essa é, através da figura do Jeromel, uma geração vencedora, que tem apenas no Jeromel, no Renato e no Kahneman ainda essas figuras. O Jeromel se despediu hoje. Mas isso não é indicativo de que amanhã as coisas vão ir bem. Esse trabalho foi vencedor. Ele não é vencedor. Ele não tem mais esse conceito de vitória. Então, dentro desse quadro, por favor, que se tenha velocidade também para decidir. Não é uma característica do presidente Alberto Guerra? Não, não é. Mas agora é preciso ter agilidade. E, sinceramente, não se falar em férias. Ficou claro pela demora da entrevista coletiva do Renato que as coisas foram conversadas aqui e que se decidiu amanhã de manhã se fazer uma reunião para discutir o futuro do clube. É óbvio isso, mas fica muito claro que o Grêmio, nesse momento, ele precisa mudar. Não tem mais espaço. As vaias do torcedor, mesmo discretas, constrangidas, elas indicam que todos estão vendo a dificuldade. Parece apenas que o Grêmio não está vendo. Porque enquanto está se discutindo tudo isso, o Grêmio está postando fotinho em show de... dirigentes postando fotinho em show de pagode, o Renato falando em ir de férias na terça-feira, e o trabalho é isso aqui que vocês estão vendo. O trabalho é risível, muito abaixo do que o torcedor do Grêmio merece. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.